Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV. Nos últimos 2 anos, a Justiça do Trabalho tem enfrentado algumas adversidades. Primeiro foram os cortes no orçamento, depois restrições para o provimento de cargos e agora vive um novo capítulo diante da reforma trabalhista. E para falar sobre o desempenho da Justiça do Trabalho nesse cenário, ninguém melhor que o ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho e nosso convidado de hoje. Durante 24 meses, ele percorreu os regionais avaliando o desempenho e propondo recomendações. Ministro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela presença. Então, gostaria de saber qual a visão do senhor da Justiça do Trabalho hoje, depois de ter visitado e conhecido de perto a realidade dos 24 tribunais regionais do trabalho. Pois não, é um grande prazer estar aqui e também, para mim, é uma grande honra, no final da carreira, ter a oportunidade de ocupar o cargo de corregedor-geral e ter a oportunidade de conhecer o trabalho em todo o Brasil. Um engajamento extraordinário de juízes, são 3.000 juízes de primeiro grau, cerca de 600 desembargadores em 24 tribunais, desempenhando um papel extraordinário no sentido da pacificação social e do restabelecimento do equilíbrio entre as relações de capital e trabalho. Uhum. Bom, e quais foram os pontos fortes que o senhor viu da Justiça do Trabalho? O que o senhor destacaria? Eu acho que, acima de tudo, o empenho e a tenacidade. O ano passado foi um ano muito difícil, com corte de orçamento. Nós temos ainda esse ano uma dificuldade grande em relação aos servidores, porque o nosso orçamento está praticamente congelado, não podemos contratar servidores novos e temos que continuar com a mesma produtividade, a mesma efetividade que vimos atuando e que é a nossa característica. Uhum. E quais são as falhas que o senhor viu, ministro? Onde os tribunais podem melhorar a sua atuação? Na Corregedoria Geral, nós temos 2 áreas de atuação. Nós temos o que nós chamamos de ferramentas de controle e temos as ferramentas de gestão. Para que servem as ferramentas de controle? Servem para fiscalizar e corrigir. As ferramentas de gestão servem para identificar pontos que podem ser melhorados e propor soluções. Então, na verdade, o que nós vemos é pequenas falhas em alguns tribunais, bem pequenas, que são objeto de correção, mas, acima de tudo, vemos também uma enorme disposição de adotar as soluções através de um processo de gestão para melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional. Uhum. Você poderia dar um exemplo de uma pequena falha? São falhas pequenas, não é? Por exemplo, em alguns tribunais nós verificamos que os prazos das audiências estão um pouco além do que deveriam estar, então nós recomendamos que esses prazos sejam abreviados, e para tanto nós utilizamos alguns recursos, como o Centro de Conciliação, né? Também na execução nós temos incentivado o uso das ferramentas de pesquisa patrimonial, então sempre no sentido de melhorar a prestação jurisdicional. Uhum. Bom, ministro, recentemente, um jornal de grande circulação nacional escreveu que a Justiça do Trabalho seria lenta, cara e pouco efetiva para os trabalhadores. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa afirmação. O que eu tenho visto hoje, na atualidade, são críticas à Justiça do Trabalho por quem, na verdade, não conhece a Justiça do Trabalho. Vamos por partes, não é? Será que a Justiça do Trabalho é uma justiça lenta? Se nós consultarmos a Justiça em Números do CNJ, vamos ver que a Justiça do Trabalho ela é mais rápida em todos os parâmetros. Mais rápida que a Justiça Federal, mais rápida que a Justiça Estadual. Por exemplo, em relação à Justiça Federal, um processo de conhecimento leva em média 2 anos na fase de conhecimento e na Justiça do Trabalho 7 meses. A fase de conhecimento, só para esclarecer, é onde o direito é reconhecido, Isso, né? exatamente. Uhum. Né?
É claro que cada justiça tem a sua característica, eu não gosto de comparar, mas estou dando apenas um exemplo para mostrar que nós somos mais sérios, né? Também, se nós compararmos com a justiça estadual de todo o país, enquanto a justiça estadual tem uma taxa de congestionamento de 68% na fase de conhecimento, a nossa taxa é de 46%, apenas a título exemplificativo. Então, não é verdade que a justiça do trabalho seja lenta. Melhor seria se fosse mais rápida, porque nós lidamos com direitos básicos do cidadão brasileiro, né, de sobrevivência, de salário, de parcelas necessárias para alimentação, para pagamento de escola, de saúde, e também de reparação de situações de sinistros gravíssimos, não é? Como acidente de trabalho, doença profissional. Então nós lidamos com uma situação de emergência para a população, melhor que seria mais rápida. E para isso nós estamos trabalhando, para que seja ainda mais rápida do que é. Em relação ao custo, me parece que não se pode avaliar o Poder Judiciário através de cifras, não é? Porque seria o caso, então, de não termos nenhum Poder Judiciário, que seria mais barato do que termos a estrutura que nós temos hoje. Mas ainda assim, se nós compararmos também esses dados, nós vamos verificar que o custo da Justiça do Trabalho está absolutamente dentro da média nacional em relação aos outros ramos do Poder Judiciário. Já que a gente está falando da questão de orçamento, né, o senhor assumiu a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em 2016, no momento de crise econômica, né, um ano em que a Justiça do Trabalho sofreu sérios cortes no seu orçamento. Alguns tribunais, inclusive, ameaçaram fechar as portas por falta de recurso. O que o senhor viu nessas suas visitas aos tribunais? Como que, de alguma forma, isso comprometeu o desempenho da Justiça do Trabalho? Comprometeu, não é? Porque, na verdade, muitos tribunais tiveram que economizar o básico. Por exemplo, contas de luz, né? Contas de água, e, para tanto, tiveram que reduzir o expediente. E, obviamente, quando você reduz o expediente, você tem uma produtividade menor, né? Mas, felizmente, essa questão foi superada e nós estamos trabalhando a todo vapor. Bom, ministro, tem que chamar o nosso primeiro intervalo. É 1 minuto, a gente já volta. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje com o ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Bom, ministro, em 2017, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou uma recomendação limitando o provimento de novos cargos pelos tribunais. Diante disso, gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, qual que é a situação atual da Justiça do Trabalho no que se refere ao quadro de servidores, se existe mesmo uma defasagem e de quanto é? E segundo, quais foram as estratégias que os tribunais adotaram para contornar esse quadro? A situação hoje é muito grave. Porque como nós estamos com o orçamento contido, o servidor que se aposenta, ele leva o orçamento para a inatividade. Então nós não temos sobra para admitir novos servidores. E essa é uma tendência que se agravará nos próximos anos. Se não tem houver, perspectiva não há, nos próximos por 2 hora, anos? não há nenhuma perspectiva. Nós esperamos que a situação mude a médio prazo. Isso já está acarretando uma defasagem de servidores, pela resolução 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da ordem de 20% a 30% nos tribunais do país. Aqui está mais ou menos da ordem de 20%. E no TRT 12, mas alguns tribunais chegam a 30%. Então, o que fazer numa situação dessa, não é? Nós temos que ser criativos. Então, nós estamos com um trabalho muito importante no Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de otimizar o nosso PJE, no processo judicial eletrônico, de modo a reduzir o número de movimentos
do PJE. Então, reduzindo o número de movimentos, precisamos de menos mão de obra. Vamos criar algumas automações que permitam reduzir essa mão de obra. Também estamos incentivando fortemente a instalação dos centros de conciliação de primeiro grau e de segundo grau, para permitir que haja um maior índice de acordos e, com isso, se alivie também o trabalho nas varas. Claro, o acordo acaba reduzindo o trabalho, né? Porque o processo não perde todo aquele andamento da fase de execução. Exatamente. O processo resolve mais rapidamente. Mais rapidamente. Bom, queria aproveitar então o gancho que você mencionou, o PJE. Né? O desenvolvimento tecnológico é uma marca da Justiça do Trabalho, né? Que já funciona em 100% de forma eletrônica. Quais são os benefícios da passagem do processo físico para o digital para o cidadão? Você tocou num aspecto muito importante que pouca gente sabe. A Justiça do Trabalho é uma justiça de ponta, é uma justiça de excelência. Nós temos hoje um PJE que funciona a nível nacional, que vem sendo aperfeiçoado a cada dia. Nós temos também o sistema e-gestão da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é uma ferramenta de diagnóstico de toda a Justiça do Trabalho no país. Mas, se eu quiser da Corregedoria Geral saber qual é o prazo de sentença de uma vara no interior da Amazônia, eu tenho esse dado. Né? Consegue ter dados mais precisos da Justiça do Trabalho. E qual é a importância disso? Você conhecendo o seu ambiente, você consegue estabelecer estratégias de gestão de planejamento, né? Com mais eficiência. Nós temos também, na Corregedoria, uma ferramenta muito importante, que é pioneira, que é o Bacenjude Digital, que gerencia as contas únicas do Bacenjude, que também é uma ferramenta inédita e que é pioneira na área dos tribunais superiores. O que mudou exatamente agora? O Bacenjude, ele já existe há algum tempo, né, na Justiça do Trabalho. O Bacenjude, ele é um sistema que foi implantado para toda a justiça do país em 2004. O que acontece hoje, quando a empresa é inadimplente, faz-se a penhora online das suas contas bancárias. No sistema normal, todas as contas da empresa são bloqueadas com o mesmo valor da execução. Isso traz muito desconforto para as empresas. Então, criou-se a possibilidade da empresa indicar uma conta unificada, que é cadastrada na Corregedoria Geral. Então, a penhora Bacenjude será feita sempre nesta conta unificada. A contrapartida é a empresa manter sempre o numerário para ser penhorado. E tem funcionado muito bem. E todo esse processo hoje é feito de modo digital. Até meados do ano, início deste ano, era feito ainda pelo sistema tradicional de papel, correspondência postal, etc. Mais um avanço, então, né? Mais um ponto aí para a Justiça do Trabalho. Exatamente. O senhor mencionou antes a questão da conciliação, né? A gente sabe que ela faz parte aí da Justiça do Trabalho, que é pioneira nessa área, né? A gente pode dizer assim que a conciliação está no DNA da Justiça do Trabalho, né? Bom, a conciliação tem sido vista aí pelo Poder Judiciário como uma espécie de tábua da salvação, digamos assim, para diminuir a quantidade de ações, que segundo o último levantamento está em torno de 80 milhões de processos em tramitação em todo o Poder Judiciário. Nesse cenário, ministro, o senhor acredita que a Justiça do Trabalho tem um peso maior por conta do seu vanguardismo? Na verdade, a Justiça do Trabalho tem tido um peso histórico na evolução dos meios alternativos de solução de conflitos e também do próprio processo. Se nós observarmos, por exemplo, as mini-reformas do Código de Processo Civil de 73, elas foram inspiradas no processo da CLT, processo de trabalho da CLT. Né? A conciliação, ela veio, como você disse, do DNA do processo do trabalho. Por que isso? Porque a Justiça do Trabalho, o seu papel principal é a pacificação social. Nós vivemos num país de uma profunda desigualdade social. As relações capital-trabalho, elas não podem ser relações de antagonismo. Elas têm que ser relações de cumplicidade.
porque uma depende da outra. E não há melhor forma de solução dos conflitos do que a conciliação. Porque a conciliação, ela não importa somente na solução daquele conflito. Ela traz um componente de pacificação social muito profunda, né? E é isso que nós sempre fizemos e é isso que nós vamos continuar fazendo. Processo de pacificação social. Para corroborar aí o que o senhor falou no último relatório Justiça em Números, o índice de conciliação da Justiça do Trabalho é de 40% nos processos de conhecimento, que é aquele onde reconhece o direito do trabalhador. Então é um nível muito acima dos outros ramos, né? Sim, sem dúvida. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da efetividade da decisão judicial, que é uma meta que a Justiça do Trabalho persegue, né, ministro? Então, quanto à execução, uma novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil foi a possibilidade do protesto da dívida trabalhista no cartório. A Justiça do Trabalho tem utilizado esse recurso, ministro? Esse recurso já foi autorizado pela Corregedoria Geral, num ato de agosto do ano passado, e que permite que os juízes encaminhem ao protesto os títulos judiciais inadimplentes. Mas já está tendo algum resultado? Foi possível perceber? Nós não temos ainda um feedback dessa providência, dessa ferramenta. Bom, ministro, tem que chamar mais um intervalo. Também. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do nosso programa, que entrevista o ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Ministro, gostaria de começar esse bloco falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Como o senhor avalia as alterações, mas principalmente na questão da efetividade da execução, se essas mudanças trouxeram algum benefício? Olha, a reforma trabalhista, ela tem vários aspectos positivos e tem alguns aspectos que precisam ser corrigidos. Em relação à efetividade, não me parece que ela tenha trazido algum benefício, algum procedimento que venha melhorar a prestação jurisdicional. Há alguns aspectos que são interessantes, que podem eventualmente diminuir a litigiosidade, como, por exemplo, a lei definir o que pode ser negociado e o que não pode. Esse é um aspecto positivo, não é? Mas, do ponto de vista da efetividade, eu penso que ela não alterou. O que nós temos feito, do ponto de vista da efetividade nas correições, é incentivar os juízes para a utilização das ferramentas de pesquisa patrimonial, que também nós já colocamos à disposição dos magistrados. Nós temos em cada tribunal os núcleos de pesquisa patrimonial para dar efetividade a essas execuções. Hoje no Brasil, cerca de 25% em média, das execuções estão em arquivo provisório, ou seja, são execuções frustradas, não é? Enfim, mas não vejo... Uma questão, por exemplo, que vai atingir a execução é a prescrição intercorrente. Significa dizer que esses processos que estão em arquivo provisório, depois do prazo prescricional, eles serão arquivados definitivamente. Depois de 2 anos, é isso? Mas isso não significa que pode ser 2 ou 5 anos, depende da interpretação. Mas não significa que vai resolver o conflito. Você vai resolver o processo. Exatamente. Mandar para o arquivo. Mas você não resolveu. Porque o credor não vai receber, né? Exatamente. Bom, ministro, gostaria de falar um pouquinho sobre o crescente número de conflitos judiciais, que é um dos principais desafios da justiça brasileira. E no caso da Justiça do Trabalho, aqui o senhor acredita esse grande número de ações, que inclusive foi utilizado como justificativa para a aprovação da reforma trabalhista? Olha, nós temos uma causa endêmica que a reforma pode ajudar, que é insegurança jurídica em relação a alguns aspectos, não é? Mas, na verdade, o que provoca o grande número de ações é a crise econômica. É a crise econômica. Basta ver
os indicadores. Todas as vezes que a gente tem uma crise forte, aumenta o número de reclamações. E isso se constata facilmente se nós verificarmos que verificamos a natureza das pretensões. Então, a maioria das pretensões são básicas. Salários inadimplidos, verbas rescisórias não pagas. E isso não depende de interpretação da lei, isso depende simplesmente da economia. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter uma economia estável, em crescimento, não é? Que possa diminuir o número de despedimentos. Certa vez, conversei com um economista no TST, que foi nos visitar, e perguntei a ele por que naquela oportunidade nós tínhamos mais de 2 milhões de ações. E ele me disse, mas só isso? Eu falei, mas por que só? Porque 10 milhões de brasileiros perdem o emprego todo ano. Né? Então deveria ser até muito mais, na opinião dele. Então, a questão do número de ações está intimamente ligada à questão da crise econômica do país. Justamente, esse mesmo levantamento feito pelo CNJ, do relatório Justiça em Números, ele demonstra isso, que nos anos aí de 2016 e 2017 houve um crescimento muito maior em relação a 2014 e 2015, né, quando a economia ainda não tinha apresentado esses problemas que apresenta hoje. Exatamente. Bom, e, ministro, eu gostaria de saber também do senhor a sua opinião sobre as manifestações favoráveis à extinção da Justiça do Trabalho, propondo inclusive que ela seja aí incorporada pela Justiça Federal, né? Inclusive um dos motivos seria de que a Justiça do Trabalho é que causa todos esses, que causa esse aumento do desemprego, esses problemas aí. Veja, as pessoas que pregam a extinção do trabalho, como eu disse no início, não conhecem a Justiça do Trabalho. Não conhece o papel da Justiça do Trabalho na sociedade. Nós estamos lidando com direitos básicos do cidadão, de sobrevivência, de rigidez física, e estamos atuando, como disse, na pacificação social. Né? Quem resolve, por exemplo, um litígio quando há uma greve de transporte público, quando há uma greve de aeronautas no Brasil, quando há uma greve na Casa da Moeda, é a Justiça do Trabalho. Fico imaginando o que seria do país sem a Justiça do Trabalho para resolver esses conflitos de natureza coletiva e também os conflitos individuais. Porque, de certo modo, em muitos locais do país, a Justiça do Trabalho é o estado mais próximo do cidadão. Vou lhe dar um exemplo. Acabamos de instalar uma vara em São Félix do Xingu, no Pará. E por que foi instalado ali? Porque uma alta incidência de trabalho análogo à escravidão. E ali, a primeira presença do Estado vai ser o juiz do trabalho. Né? Nos rincões da Amazônia, do Pará, desse país fora, em muitas cidades, em muitas localidades, o Estado está presente através do juiz do trabalho. E o povo mais simples, o trabalhador, o cidadão que depende do Estado, ele tem na Justiça do Trabalho vamos dizer assim, esse recurso, ele sabe que, lesado o seu direito, o Estado está presente através do juiz do trabalho. Ele tem a quem recorrer. Tem a quem recorrer rapidamente, não é? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, em termos de agilidade, já demonstrei que os nossos números são muito melhores do que a Justiça Federal. Em termos de custo, uma união entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho não vai reduzir custo nenhum. Basta ver os dados, não haverá redução de custos. E o que é interessante é que a Justiça Federal é quase a metade da nossa, então fica até estranho que a Justiça do Trabalho seja assimilada pela Justiça Federal, que é bem menor do que a nossa. E a Justiça Federal tem um papel importantíssimo na sociedade, mas na sua área de atuação.
assim como nós temos um papel muito importante na nossa área de atuação, cada um cumprindo o seu dever institucional. Bom, ministro, nosso tempo chegou ao fim, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigada. Muito obrigado. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com o ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!